Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, sou gerente de marketing na Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo jóia, Gus. Um prazer estar aqui nessa mais uma temporada. Exato, nessa terceira temporada. E hoje, para falar com a gente sobre gente e gestão, na agenda dos conselhos, a gente tem o Josué Bressani, que ele é Senior Advisor em Recursos Humanos, e a gente está muito grato de ter você aqui, Josué. Gente, um prazer enorme estar aqui, né? Tenho uma relação aí com a Mereu de longa data, né? Conheço os sócios e é um prazer enorme mesmo estar aqui, poder compartilhar essa experiência. Eu sou Josué, né? Tenho quase 40 anos aí na área de recursos humanos, apesar de não parecer, mas tenho, né? Tive uma vida executiva. Passei por empresas como a Ambev, onde eu fiquei 14 anos, onde eu tive o alicerce em toda a parte de gente e gestão veio de lá, né? Porque eu trabalhei na época mais hard, que foi dos anos 90, anos 2000, né? E de lá eu fui para outras organizações, passei pela Sony, Grupo Ultra, a GV Logística, entre outras empresas. Terminei como vice-presidente de recursos humanos e montei meu negócio há mais ou menos 12 anos. Resolvi empreender e deu muito certo, né? Nessa época que a gente começou a conversar com a Mereu para ser parceiros nossos em soluções em tecnologia. Minha consultoria foi uma consultoria de gente e gestão. A gente tinha práticas de implantação de processos tanto da parte de pessoas, quanto da parte de metas, indicadores de performance, esse tipo de coisa, que deu muito certo. E a Falcone foi meu cliente, eu fazia recrutamento nessa época também de trainees, que é parte da minha história, recrutamento de trainees. Na Ambev eu cuidei 10 anos do recrutamento de trainees da Ambev, sou muito conhecido por esse tema, que é o tema de talentos e trainee. E de fornecedor eu virei sócio. Eles convidaram para criar uma empresa que se chamou Falcone Gente, que não existe mais, não existe essa prática dentro da Falcone, mas não é uma empresa. Eu deixei a sociedade 3 anos depois e sigo com o meu próprio negócio. E desde 2019, mais ou menos, eu atuo em comitês de pessoas junto aos conselhos de administração. É um pouco do que eu vou falar aqui hoje. Exato. Né? Empresas de capital aberto, eu sou eleito pelo conselho de administração. Empresa de capital fechado, muitas vezes quem está no conselho me convida, ou sou um especialista na área de gente e gestão, ajudando na governança das empresas a melhorar e aprimorar o modelo de gestão. Perfeito. Tá? Bom, então estamos com a pessoa certíssima para a gente falar aqui do tema. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Josué. E eu queria trazer aqui uma pequena contextualização para o nosso público, para a gente começar esse bate-papo falando um pouco sobre os conselhos de administração, né? Quais são os principais papéis hoje dos conselhos de administração nas organizações? Bom, a gente tem alguns tipos de conselho, né? Sim. A gente tem o conselho de administração típico, né? Que é bem característico de empresas de capital aberto, né? Que é formado por pessoas normalmente de mercado, algumas vezes sócios da empresa que também participam, né? E que seguem uma linha e uma postura toda voltada para cumprir as regras de governança estabelecida pela lei de capitais e pela empresa de capital aberto, né? Então, existe uma série de regras no aspecto fiscal, financeiro, societário, ambiental e agora de diversidade, toda a agenda ESG, né? Faz parte hoje. Existem regras estipuladas. O IBGC, que é o órgão hoje que eu sou formado pelo IBGC, em conselho de administração por lá,
Existe um código de ética, tem até um livro que depois eu recomendo para vocês, o Código de Ética nas Empresas Listadas, por exemplo, né? Então, que tem uma série de recomendações de como devem atuar. Você tem os conselhos que a gente chama de consultivos, né? Não são conselhos deliberativos no sentido de tomada de decisão, eles são conselhos orientativos e que tem sido cada vez mais uma prática comum em empresas de capital fechado e que querem começar a praticar melhores práticas de governança. Hoje eu atuo em um comitê de empresas de capital aberto e 2 comitês de empresas de capital fechado. Bacana. Tá certo. Josué, vamos entrar um pouco no tema, correlacionar a questão do conselho com práticas de gestão de pessoas, né? Como que você enxerga hoje as empresas no Brasil, ou nas empresas que você tem passado e estudado, como que o conselho pode trabalhar esse tema gestão de pessoas, como eles estão trabalhando e como eles deveriam, na sua visão? Olha, esse é um tema que cada vez está sendo mais forte na agenda dos conselhos de uma maneira geral, né? No passado, o conselho olhava muito toda a parte de aspectos financeiros, tributários, legais, né? E a agenda era muito focada nisso. E de uns anos para cá, essa agenda vem modificando. Hoje o conselho, num conselho de administração típico, ele tem por responsabilidade, né, garantir que a cultura da empresa esteja sendo praticada, né, através de rituais ou de ações que são feitas durante o período daquela gestão daquele conselho no dia a dia. Eles têm que perpetuar que aquela cultura esteja presente na organização. Ele é responsável por exemplo, eleger o CEO, né? Então, uma das atribuições do conselho é a escolha desse CEO, né? Ele é responsável pela interface com o C-Level, com todo o corpo diretivo da organização, né? E no que se refere a reportes, no que se refere a tudo, como aquela empresa está sendo gerida e administrada. E cada vez mais está olhando para a parte de sucessão, né? Como que aquela empresa vem garantindo o processo sucessório, né? De uma maneira estruturada. O que no passado já existia e que vem se mantendo até hoje, ele é o guardião de todas as políticas de remuneração, né? A remuneração dos executivos, aprova os incentivos de curto e longo prazo, por exemplo, que são publicados, né, normalmente pelas empresas. Isso tem que passar pelo conselho, ser aprovado pelo conselho, né? Isso já era uma prática anterior e que continua até hoje fazendo parte da agenda. Então, sinto que a agenda de gente e gestão cada vez mais tem sido a pauta e discutido o tempo todo dentro dos conselhos, né? Perfeito. Quer complementar uma coisa? Não, eu só queria. Uma dúvida que eu tenho no conselho chega ao ponto de avaliar também as principais posições dentro da empresa ou não? Até qual nível o conselho entra nessa parte? Igual você falou, sucessão é um ponto importante que tem a ver com a sustentabilidade do negócio e fundamental essa questão de pessoas. Qual que é o nível que é discutido nos conselhos? Ou Olha, depende, né? Depende, né? Eu vou falar de uma maneira geral, Sim. né? De uma maneira geral, o conselho ele é responsável por cobrar do CEO, do presidente, né, que o processo sucessório esteja estabelecido e que as pessoas passem por processos de assessment, de avaliações estruturadas, de tal forma que o sucessor e os sucessores do primeiro nível, que é o que o conselho olha, né, estejam definidos. Normalmente o conselho não opina se a escolha foi certa ou errada, né?
ele respeita, na maior parte das vezes, ele respeita a decisão do CEO, porém ele cobra que processos estruturados de avaliação tenham sido feitos e normalmente no conselho se apresenta o resultado dessas avaliações, né? Esta é uma das fortes atribuições do comitê de pessoas que eu vou falar daqui a pouquinho mais, com mais profundidade, né? Qual é o que faz o comitê, né? E que acaba se reportando ao conselho de administração, né? Então ele orienta, ele cobra que existe, mas ele não aponta ou diz que aquele deve sair, aquele deve ficar, a menos que haja algum problema muito sério de viés, talvez, contábil ou coisas que a gente vê aí na mídia, né? Aí se o conselho tem por obrigação pedir ou que seja feita uma substituição, principalmente em funções tipo CFO, ou já vi casos de o gestor da área de pessoas ser levado para o conselho a decisão de desligamento por estar infringindo alguma conduta ética muito séria, oriunda do canal de comunicação ou o canal que faz denúncias de problemas de ética ou discriminação, qualquer coisa do gênero. Eu já sei que na prática isso aconteceu também, né? Então, mas oriunda sempre de um canal objetivo, prático, não baseado em percepções somente. Entendi. Né? Tá? Certo. E você citou, Josué, na sua primeira resposta ali, um pouco dessa relação, dessa nova visão que talvez até o ESG vem trazendo. E como é que você vê a influência assim, de investidores olhando para ESG, olhando para ativos humanos de uma maneira mais afinco agora, talvez nessa segunda onda, do que no passado, no sentido de, bom, agora a gente precisa olhar para a diversidade com essa pintura do ESG, talvez até um pouco mais estruturado, com dados, trazendo mais responsabilidade. Como é que você vê que essa preocupação ali tem influenciado os conselhos administrativos? Eu acho que hoje é uma agenda praticamente de todos os conselhos de administração formais, já é uma agenda, até porque a CVM passará a cobrar, né, indicadores de ESG, que as empresas comecem a apresentar a evolução desses indicadores. Então, já é uma prática. Naturalmente, que dependendo da natureza do negócio, o peso do E, o peso do S ou o peso do G, o G, em geral, é comum para todas elas, mas o peso do E, principalmente, que a gente está falando de meio ambiente, environment, né? Ele se torna muito forte, né? Principalmente em empresas que têm um impacto ambiental fortíssimo, dependendo da sua atuação. A gente já viu coisas aí na nossa história recente muito fortes, né? E essa é uma agenda que o Conselho cobra, né? Ele cobra, acompanha, e ele pode, inclusive, ser responsabilizado por por ter tomado alguma decisão que possa ter algum impacto muito sério na questão ambiental. Empresas que tenham, por natureza de atividade, esse tipo de negócio, né? Então, hoje é uma prática fortíssima. No aspecto do S, aí a gente entra em toda a agenda de diversidade, toda a agenda de social, toda a agenda de relacionamento com a comunidade, toda a agenda de capital intelectual, né? Então, que também vem sendo cobrado cada vez mais, né? Que as empresas passem a ter práticas, né, de equidade, né, equidade de gênero, né, equidade racial, né, não ter discriminação, seja por cor, por opção sexual, ou que as práticas de adoção, de inclusão, a empresa tenha, mas isso está como uma boa orientação ou uma melhor prática. Não é uma obrigatoriedade sob o ponto de vista de que as empresas têm que ter XPTO, mas decididamente passou a fazer parte das agendas. Perfeito. Né? Legal. Até conectando um pouco daquela questão do comitê, né? Até pra gente tirar dúvidas, às vezes alguma empresa que está estruturando ou está indo para fazer o IPO e tudo mais.
quando ter um comitê específico, por exemplo, de pessoas, qualquer empresa, depende do tamanho da empresa, quais são os comitês que uma organização tem que ter, depende da sua estratégia. Explica para nós um pouco dessa questão de tem um conselho e eu posso ter comitês. Isso. E como é criado e sua importância, o seu papel. Alguns são obrigatórios, né? E as empresas de capital aberto, não as de capital fechado, né? Elas são obrigadas a ter, como por exemplo, o de auditoria, né? O comitê fiscal, né? Esses dois, não sei se tem algum terceiro que seja obrigatório, né? Que eu estaria explicando agora. O de pessoas, né? No passado, havia um comitê que era chamado Comitê de Remuneração, né? Que esse comitê também existia no sentido de aprovar anualmente a remuneração dos executivos, os incentivos de curto prazo e os incentivos de longo prazo, né? E as políticas salariais que aquela empresa estava praticando de uma maneira geral, né? Não de uma maneira específica ou pontual de cargos. Não interfere na política salarial que a empresa pratica, mas sim no conceito mais estratégico. O Conselho de Administração sempre está com um olhar estratégico. Sim. Ele tem que estar com um olhar de ajudar a empresa a olhar do ponto de vista hoje, do presente, mas com o olhar do futuro. O que a gente tem que fazer para perpetuar aquela organização numa linha do tempo, né? Isso posto, comitê de pessoas, por exemplo, que é o que tem sido comum agora, Sim. né? Ele passou a praticamente todas as empresas, a maior parte das empresas de capital aberto tem um comitê de pessoas estruturado e algumas já evoluíram para um comitê de gente e gestão, que não só cuida das práticas de pessoas. Quando a gente está falando de práticas de pessoas, a gente está falando de sucessão, processo sucessório, né? A gente está falando de estrutura salarial e programas de incentivo, avaliação e planos de desenvolvimento de uma maneira geral dos executivos daquela organização, clima organizacional e cultura, né? Então, apresentação de pesquisas de clima e ações estão sendo feitas para manutenção da cultura organizacional desejada, vamos chamar assim, né? Então, ele é o grande guardião, no final das contas, das práticas de cultura, né? E algumas organizações, como as que eu pratico, por a minha experiência ser de gente e gestão, não só gente, né? Todo modelo de metas, indicadores, aprovação da meta do CEO faz parte da agenda do comitê. No caso de metas do CEO, do presidente, faz parte também da agenda do Conselho de Administração. Então, normalmente, quando uma empresa tem um comitê estruturado de gente e gestão ou de pessoas, o nome que queira dar, passa pelo comitê. Esse comitê ele tem características específicas, daqui a pouco eu posso explicar para vocês como é que ele funciona, né? Ele funciona como um braço do Conselho de Administração para poder avaliar tecnicamente de que aqueles temas foram tratados. Então, quando chega no Conselho de Administração, o tema já chega muito mais mastigado, porque normalmente dentro do comitê de pessoas, conselheiros participam como membros desse comitê de pessoas. Entendi. Entendeu? Então, é tudo muito amarrado, né? E algumas vezes, quando chega um tema direto para o conselho, né, que é um tema de atribuição do comitê, é muito comum o conselho recomendar que vá para o comitê de pessoas para fazer e dar seu parecer. A gente é obrigado a dar um parecer formal, né, para que eles tomem a decisão correta sobre um determinado tema, por exemplo. Né? Sim. A gente até fez uma conversa há algumas semanas atrás, e uma das coisas uma das análises que trouxeram de insights, até olhando os conselhos das empresas listadas em bolsa,
é que tinham poucas pessoas de gente e gestão nos conselhos. Você também enxerga isso? Ou você acha que a gente já está evoluindo e tendo mais participação de pessoas com experiência compondo os conselhos e, logicamente, os comitês? Como você enxerga essa presença aí? Não, eu acho que vem evoluindo e cada vez mais pessoas que tenham passado pela área de gente e gestão ou que tenham no seu sangue, no seu DNA, esses conceitos, tem sido tem sido visto com bons olhos, né? Naturalmente, a formação financeira, né, e a profunda, né, porque o conselho tem que deliberar a aprovação de orçamento, tem que liberar determinados pontos específicos do balanço que estão sendo questionados. Então, conhecimento financeiro profundo, né, e bons conhecimentos financeiros, na minha opinião, é um pré-requisito muito importante para quem está em um conselho de administração, não necessariamente num conselho consultivo. Conselho consultivo, você está ali para passar orientações, recomendações. Você não toma nenhuma decisão pela organização, você só faz recomendações, né? O administrador, o conselho de administração, não, ele toma algumas decisões e delibera e pode ser responsabilizado, inclusive, pelas decisões que toma, né? De maneira séria, né? Como a gente sabe. Então, nesse ponto de vista, cada vez mais pessoas com essa formação, com esse perfil, são muito bem vistas dentro do comitê, dentro do conselho de administração. Quando não tem, acontece em muitos casos, como é o meu caso, que sou um especialista da área de gente e gestão, né? De eu ser convidado e passar por uma seleção, por uma aprovação, enfim, do conselho, para que eu seja integrado ao comitê de pessoas como um especialista técnico específico da área de gente e gestão, né? Então, é como se tivesse, assim como é feito na área de auditoria, assim como é feito na área de ESG, né? Especialistas acabam sendo convidados para participar do comitê, para que eles estejam com muito mais conforto, né, na tomada de decisão que está sendo feita. Tá? Na temática específica de uma temática específica, porque aquela pessoa é um expert naquele determinado assunto. Né? Agora, além do comitê de gente e gestão, a gente sabe que pode ter outros comitês aí compondo dentro da organização. Isso vai depender da demanda do conselho, da empresa como um todo. Como é que a gente vê a relação entre os comitês, se existe ou se é uma relação só com o conselho? E como é que a gente garante que todos os comitês ali sobrevivam ou tenham a mesma importância dentro da organização? A quantidade de comitês varia muito de empresa para empresa. Alguns são obrigatórios, como o comitê, como eu já citei, o comitê de auditoria, o comitê fiscal, todos esses são obrigatórios as empresas terem. O de remuneração, que avalia e aprova os incentivos de curto e longo prazo dos executivos, né? E outros comitês começam a ser criados. O de pessoas é um caso, né? A maior parte das organizações hoje já tem, né? Faz parte da agenda, né, das empresas falar e discutir o tema de pessoas, né? Comitês ESG, né? Têm sido formados também. Em alguns casos, tem sido comum comitê de pessoas ESG, dependendo da organização. Muito próximo tema, né? O tema, quando não é muito foco em meio ambiente, que tenha muita regulação ou muitas decisões a serem tomadas sob o ponto de vista ambiental, né? Quando é uma agenda de ESG mais light, vamos chamar assim, que tem a ver com diversidade, inclusão, etc., é parte da temática de recursos humanos ou de gente e gestão. E algumas empresas, para não criar mais um comitê, né, ela funde com um comitê. Em relação à interface entre os comitês, das organizações por onde eu passei, a gente interfaceia muito pouco entre os comitês. Né? Porém, como em todos os comitês, conselheiros
que fazem parte do conselho de administração pertencem aos comitês, né? Então, de alguma maneira, está garantido essa interface, porque eles estão fazendo essa conexão. Então, por exemplo, num comitê que eu participava, o coordenador do comitê do comitê de pessoas, ele participava também do comitê de auditoria, por exemplo, né? Então, existe essa... Depende muito da agenda de cada conselheiro, a Sim, disponibilidade que eles têm de tempo, etc., né? Mas essa comunicação entre os comitês se dá muito mais pelos conselheiros, pelos membros, e não necessariamente eu, que sou um membro externo, né? Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade como membro do comitê de pessoas legal sob o ponto de vista das decisões que são tomadas, porque eu não sou conselheiro de administração. Sim. Né? Eu sou um membro externo, um especialista eleito pelo conselho ou recomendado por um investidor. Por exemplo, no caso de 2 empresas que eu participo, né, foi um investidor que optou em ter um comitê de pessoas mais estruturado, porque ele acredita que as práticas de gestão devem ser aceleradas. E ter um comitê vem ajudando, e com razão, né? Eu estou lá 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já conseguiu colocar em prática muitas coisas que não saíam do papel, né? O fato de ter um comitê, ter uma agenda, ter reuniões sistemáticas, deliberar, né? Recomendar, né? Em alguns casos, levar para a reunião de conselho algum tema específico que a gente recomenda. Então, mas, de novo, o comitê deve tratar agendas estratégicas. O comitê não vai discutir rotinas da área de recursos humanos e nem participar de nada do dia a dia, nem decidir se a pessoa de RH é a correta ou não é a correta. Isso é uma decisão do CEO enfim. José, ainda no tema comitê, no nosso podcast a gente já ouviu várias vezes que se conecta muito a empresa que quer inovar ou se transformar digitalmente, primeiro tem que criar uma cultura nas pessoas para pensar digitalmente, para ter uma cultura de inovação. Esses 2 temas são tópicos também do comitê de pessoas ou às vezes eles estão em outro comitê? Pelo que você tem, nas empresas onde você tem passado? Olha, algumas empresas vêm criando e tem tido como opção, né, a criação de comitês de inovação, né, principalmente o impacto da tecnologia naquele negócio, principalmente com a inteligência artificial e tudo que está acontecendo, né? Então ela opta em ter um comitê técnico até específico voltados para isso, né? No comitê de pessoas, o tema de inovação ele passa por ele, principalmente porque se você está definindo metas, se tem alguma meta específica relacionada ao tema, né? Onde você vai acompanhar os planos de ação para a execução daquela meta, né? Ou os planos de capacitação e formação das pessoas para uma cultura mais voltada para a inovação. Quando a empresa reposiciona, né, por exemplo, a sua marca, né, ou rever a sua marca, né? Hoje o employer branding e o employee branding são 2 coisas que estão totalmente conectadas, né? Então, empresas de branding acabam desenvolvendo propósito, acabam atuando muito em cultura, que no passado era uma coisa típica de recursos humanos e hoje tem que tem tudo a ver. Você é de marketing, você sabe disso, tem tudo a ver. Sim. Porque você está falando de uma marca, você está falando de como essa marca se comunica com o consumidor, né? E natural que as pessoas daquela empresa também estejam conectadas com esse consumidor, porque uma empresa só existe porque existe alguém que consuma aquele tipo de produto, né? Então, a relação da empresa com o seu consumidor, com seus clientes, vamos chamar assim, não consumidores, mas clientes de uma maneira geral, ela é muito importante. Por isso que o branding acaba cuidando também dessa coisa da marca empregadora, né? Do quanto aquela empresa tem sido vista pelo mercado como uma empresa interessante para se trabalhar,
rotatividade, pode ser um tema que vai ser tratado dentro do comitê de pessoas, dependendo da natureza do negócio. Hoje eu estou numa das empresas que eu atuo, turnover é um tema que a gente está tratando porque é um tema crítico para aquele negócio específico onde eu atuo. Né? Então, nosso papel é que forçar que a empresa busque soluções estruturadas para resolver ou minimizar o problema de turnover, por exemplo. Bacana. E quando você fala em velocidade, né? Bom, a gente ajuda ali na velocidade, talvez, dessas soluções com os comitês até. Quando a gente olha, por exemplo, para startups, empresas de alto crescimento, elas estão começando, já tem essa prática de comitês de pessoas? Ainda não? Como é que isso está sendo adotada nessas empresas onde a velocidade é super crucial? Varia, né? A notícia boa é que muitas startups, né, nascem oriundas de empreendedores que já viveram essas práticas em organizações e acreditam que isso é uma prática importante, né? Então, algumas empresas já nascem com uma agenda voltada para pessoas muito forte, não necessariamente com comitês formais, etc., Sim. né? Mas muitas vezes formando e escolhendo conselheiros, que são conselheiros muitas vezes consultivos, né? Em alguns casos, conselheiros com background, né? Ou com experiência anterior nessa área de pessoas, né? Que passou por várias empresas, que tenha passado pela cadeira de gente de gestão, depois virou CEO dessas empresas, ou passou por vendas, depois foi para gente de gestão e depois assumiu algum negócio dessa organização. Então, esse conjunto de competências técnicas específicas, né, nas startups, eu percebo, tem sido cada vez mais importante esse tema. Então, as startups já nascem com uma agenda muito mais forte, né, de ter programas estruturados de gente, né, de captar, formar, desenvolver, treinar, e de gestão. Já nascem com metas estabelecidas, com programa de incentivo, né, já nascem com essa cabeça voltada para o que uma empresa grande faz, ela já nasce com essa cabeça. Então, tem sido, não é todo mundo que já nasce assim, mas eu percebo que tem sido sim, e tenho sido convidado para algumas para poder ajudar a estruturar isso de uma maneira organizada. Às vezes, como parte de comitê, às vezes como consultor. Né? Como consultor, eu faço muito esse trabalho na área com empresas pequenas, empresas mais familiares ou startups. Né? Talvez a empresa ainda não tenha uma estrutura para ter muita gente, né, de vários comitês, Isso, mas já nasce com o embrião de aquele é um tema importante que precisa ser discutido no âmbito de comitê, de conselho, né? Nascer com um conselho já tem sido bem comum, Aham, né? Principalmente se tem investidores, Exato. né? sim. Então, os investidores já participam do conselho, né, para ajudar aquela empresa a ter boas práticas de governança desde o seu início, né? Ora, não é no dia 1 que nasceu a empresa que ela já vai nascer com isso, mas depois de um tempo onde ela já começa a ter o seu produto no mercado, já começa a ter receita, começa a gerar algum tipo de retorno daquele investimento, é muito comum que o empreendedor ou o sócio ou os sócios passem a pensar em ter um comitê, principalmente um comitê consultivo. Né? Isso tem sido cada vez mais comum. O Brasil ainda tem muita empresa familiar, muita, onde o dono ainda não percebeu a importância disso. Talvez só na segunda ou terceira geração que vai perceber a importância. Né? A boa notícia é que já evoluiu muito, né, de 20 anos para cá, né, em ter esse modelo muito mais estruturado e com muito mais governança, sob o ponto de vista de conceito de governança, né, que você seguir regras, padrões, procedimentos, do que diz o manual de governança de uma organização, né? Você cumprir as regras fiscais, trabalhistas, legais, né? De você contribuir adequadamente com
com as suas obrigações sociais, de você cumprir o seu papel perante seu consumidor, respeitar o consumidor do seu ponto de vista do produto que você está entregando, cada vez mais olhando, né, o nível de reclamação desse consumidor em relação àquele produto e assim sucessivamente. Até um passo atrás, né, Josué, de ter um conselho, é o empreendedor ter um modelo de gestão familiar separada do negócio para depois ele entender a importância da governança no negócio. São passos, né? Uhum. Os passos para uma governança familiar mais estruturada, né? Ele tem várias etapas. Né? Inicia com a conscientização dos donos, né? Dos atuais donos, quanto eles estão querendo essa evolução para uma coisa mais estruturada, não vou chamar nem de profissional, porque a empresa já é profissionalizada, né? Mas é mais estruturada, porque aí você passa a ter regras, controles que anteriormente você não tinha ou estava só na mão do dono ou do sócio, né? Então, separar o que é da pessoa do que é da empresa, aprender essa mínima governança, né? Ele é requerido. As startups já nascem com isso pronto. É raro uma startup que não nasce assim, né? Mas no Brasil ainda tem muitas empresas familiares grandes, até médias e grandes, que ainda não têm boas práticas, mas que não, na minha opinião, não sobrevive muito se ela não passar a ter, né? Uma linha do tempo. E muitos vêm procurando, né? Essa semana mesmo fui procurado por uma empresa que está numa sucessão familiar, uma empresa que tem mais de 100 anos de existência e que agora precisa se reposicionar. Então, ela quer criar governança, metas, indicadores, repensar a cultura, reolhar a estratégia, para onde está, para onde vai, definir o sonho, definir o propósito, né? Toda essa agenda, que acho que é uma agenda de gente de gestão, cada vez mais tem sido procura, né, das consultorias de uma maneira geral. No meu caso, eu tenho uma boutique, na consultoria onde eu atuo tem sido prática. Né? E o conselho, uma vez estruturado, ele tem que reforçar e mostrar esse valor para o fundador que resolveu investir, né, num conselho. Porque pode existir aquele momento onde ele criou o conselho, mas não sabe muito bem ali o que aquilo vai dar e dá um step back de vez em quando. E o conselho tem que mostrar que tem que continuar com aquele processo, né? O papel principal do conselho é gerar valor para aquele negócio, fazer com que aquele negócio dê resultados numa linha do tempo. Sim. Ele está ali para isso, ele não está ali para mais nada. Eu vou ter uma agenda de ESG se essa agenda conversar e fizer sentido para que aquele negócio, de uma maneira sustentável, né, dê mais retorno. Sim. Aumente o meu resultado, gere mais caixa, gere mais lucro, gere mais EBITDA, dependendo do indicador que essa empresa utiliza, né? Até em questões de gente e gestão, é sempre focado... Sempre, e se não for, tá errado. Ótimo. Vou te dar um exemplo, né? Eu atuo hoje como coordenador do comitê de pessoas de uma organização que no passado, não muito distante, né, quase quebrou, né? Enquanto a empresa precisava olhar para o negócio, olhar para os seus resultados, olhar para o caixa, olhar para a dívida, havia uma pauta de gente e gestão pensando em diversidade, inclusão, se estava entre as melhores empresas para se trabalhar, etc. E a empresa quebrando. Está errado, desculpe. Né? Às vezes é árduo quem está me ouvindo, principalmente se é da área de gente, vai falar, poxa, não, a preocupação é com o negócio. Né? Hoje, eu sou coordenador de um comitê. Os temas que nós vamos tratar no comitê são temas que vão ajudar o CEO, neste ano, a gerar mais resultado no negócio. Nós priorizamos os temas que vão dar mais sustentabilidade e ajudar o CEO a que ele possa ter melhor resultado no negócio. Gere mais receita, aumente, reduza a dívida, né? Melhore, é uma empresa de capital aberto, então melhore a percepção do investidor e que aumente o valor da ação no mercado, né? Então, é um conjunto de fatores
Senão, desculpe, a agenda do comitê de pessoas vai ser uma agenda que eu chamo de esquizofrênica, né? Enquanto a empresa está quebrando, o comitê está lá como a melhor empresa para se trabalhar no país, e a empresa quebrando, né? Então, eu acho que essa relação tem que ser direta o tempo todo. E quando você tem uma agenda nesse sentido, a tendência é que esse comitê se credibilize e cada vez mais para o acionista que decidiu ter esse comitê, né? E para o management, e principalmente o CEO, né? Ele vai sentir valor e vai usar o comitê para ajudar a alavancar mais o negócio dele. Tá? Então, muito importante essa questão que os conselhos e os comitês, de uma maneira geral, seja o conselho de administração ou o conselho consultivo, o foco é negócio, fazer com que essa empresa perpetue numa linha do tempo, gere valor, gere lucratividade, gere retorno para o seu acionista, retorno para a comunidade, retorno para os seus empregados. Né? Perfeito. Mais algum ponto, Ivan? Eu queria só... A gente gosta igual eu te falei no início, colocar muita coisa prática, né? Na sua visão, por exemplo, uma empresa que acabou de estruturar, já tinha um conselho, estruturou um conselho, um comitê de gente. Quais são os principais temas que deveria começar a olhar? Tipo um passo a passo. Que o comitê de gente pode começar a atuar de forma... Acho que você já deu na sua resposta teria um pouco de dica, mas assim, o que seriam os principais pontos que um comitê deveria olhar se ele é recém-instaurado na empresa? Varia muito de empresa para empresa, mas eu diria que a primeira coisa seria responder o que essa empresa precisa para alavancar o seu negócio naquele ano vigente, para que você monte uma agenda. A agenda sempre vai ser uma agenda estratégica. Sim. Os temas estratégicos comuns, né, de um comitê de pessoas estão voltados à remuneração, isso é default, né? Tanto você olhar como a empresa está remunerando as pessoas de uma maneira geral, né, no mercado, através de pesquisas e a receber o resultado dessas pesquisas, né? E saber o que a empresa vai fazer com o resultado dessa pesquisa. Ele não decide se vai aumentar ou não o salário das pessoas, mas ele garante que essa empresa tem uma política mínima de pagar um percentil 50 de mercado, whatever, né? Então, o tema de remuneração, tanto e incentivos de curto prazo, que é bônus, incentivos de longo prazo, quando a empresa tem, quando ela não tem, eu estou em 2 comitês onde eu estou ajudando a estruturar o incentivo de longo prazo, que é uma empresa de capital fechado, mas que precisa reter os seus executivos numa linha do tempo. Então, a gente está desenhando um modelo próprio para aquela organização, com ajuda externa, né, de qual vai ser o desenho de ILP. Né? Isso é provocado pelo comitê de pessoas. Sucessão, de novo, é um tema que, em muitos casos, não é olhado e que a gente força a que seja olhado. CEO tem sucessor, diretos do CEO, cada um tem seus sucessores. Se não tem, não tem problema. O que vai fazer para ter? Numa linha do tempo. Então, ele vai trazer alguém de mercado, vai preparar e formar, né? Sempre pensando na perpetuidade daquele negócio, né? Que aquele negócio não dependerá das pessoas em si, mas que aquele negócio sobreviverá independentemente das pessoas. Então, o processo de sucessão deve ser um tema que deve ser tratado. Cultura e clima, né? Então, indicadores de cultura, resultados de pesquisa de clima, resultados das melhores empresas para se trabalhar, seja qual for o indicador que essa empresa esteja utilizando, né? Programas de educação e treinamento, né? Que vão alavancar de novo o resultado do negócio. A agenda de diversidade e inclusão, o que a empresa está fazendo, quais são os indicadores que ela mede, que ela está melhorando a sua diversidade, a sua inclusão, né, nos diversos temas, né? E aí tem uma série de indicadores que a gente acompanha, né?
E a agenda de metas, Sim. né? Que ela é fundamental. E né? conecta muito com a estratégia da companhia, né? Como ela vai Eu, executar eu, aquilo. no meu caso, né? Eu, dos comitês que eu participo, eu tenho por princípio e por característica acompanhar muito mais em loco a Uhum. execução disso no cliente. Então, um exemplo de metas, né? Eu peço ao CEO para eu participar de uma reunião do ritual de gestão dele deliberando as metas com os seus diretos, olhando dentro do sistema como é que está o plano de ação, como é que está tratando as causas fundamentais do problema e que ações estão sendo tomadas, para eu entender se o modelo de gestão, sob o ponto de vista de análise de causa e proposta de ações corretivas para melhorar o resultado, está sendo usado no dia a dia ou é um proforma, o que ele bota dentro do sistema e ninguém está fazendo gestão sobre aquilo. Né? Eu, por exemplo, normalmente os CEOs me convidam para participar dos encontros anuais de liderança, reunião de planejamento estratégico, que às vezes ele faz com consultoria externa, eu participo, né? Ajudando numa das empresas, havia uma consultoria de branding, reposicionando a marca e o nome da empresa, e eu fiz parte do grupo que estava ajudando a pensar e depois participei das apresentações, né, para o conselho, né? Então, essa normalmente é a agenda que é comum. Tá? Muito bacana. Já tem várias dicas aí, ó, bem práticas pro pessoal que está nos acompanhando seguir. Uma última pergunta, na verdade, é como que você está vendo, faz parte da reunião do conselho, essas novas tecnologias, né, de inteligência artificial sendo muitas vezes aliado na produtividade das pessoas, mas ainda tem pessoas achando que vai eliminar empregos. Essa discussão, ela tá quente nos conselhos? Como que ela tá ali? É discutido ou nem tanto nos comitês? Não, ela está cada dia mais quente, Uhum. né? Inclusive tecnologia e temas voltados à inovação relacionados à tecnologia tem sido parte da agenda de um conselho, né? Uhum. Tanto consultivo quanto de administração, né? E aí indicadores voltados para isso, né? Os conselhos estão cobrando das organizações, né? Uhum. O que ela está fazendo, o que ela está se preparando Perfeito. para o que está vindo, Uhum. né? De inteligência artificial, por exemplo, que vai impactar em todos os negócios, Sim. mais em um e menos em outros, mas de uma maneira geral vai impactar em todo mundo, Sim. né? Como que a empresa está fazendo da inteligência uma coisa positiva Uhum. para a melhoria e alavancagem daquele negócio, né? O segmento de agro, isso é fortíssimo, Sim. né? Porque o agro está no nível de tecnologia como a gente nunca viu anteriormente, né? Uhum. Eu estou em empresas do agro, então pode dizer que é impressionante, né? O que a tecnologia vem ajudando, né, no setor do agronegócio, né? Outras empresas, essa agenda, né? Quando a gente está falando em varejo, quando a gente está falando em empresas que foram muito impactadas na pandemia, por exemplo, que tiveram que evoluir muito para o e-commerce, né? Que ações estão sendo feitas para acelerar todo esse processo de comércio digital, por exemplo, né? Que deve ser um dos vieses de uma organização que, porventura, tenha produtos para serem vendidos, não necessariamente em lojas físicas. Isso faz parte da estratégia. Se uma das estratégias dessa organização é crescer no virtual ou crescer no comércio eletrônico, como é que ela está se preparando para isso, né? Que estruturas ela está montando para que ela possa ter entregas voltadas para isso, né? De uma maneira mais estruturada. A pandemia acelerou muita coisa em muitas organizações que estavam pensando o que iriam fazer e da noite para o dia tiveram que fazer rapidamente para poder sobreviver. E foi, entre aspas, positivo, né? Porque isso se perpetuou e acelerou muitos processos que levariam muito mais tempo. Eu acho que a pandemia acelerou processos que levariam 5 a 10 anos, acelerou em 2 anos. Né? Então, isso com certeza faz parte da agenda. Tecnologia tem sido cada vez mais
parte da agenda, e conselheiros que tenham experiência ou formação nessa área passaram também a ser muito mais requisitados. Sim. Principalmente startups voltadas a esse segmento, que precisam ter membros de fora que possam ajudar o empreendedor a ter um olhar diferente do que o olhar que ele está tendo no dia a dia. O conselho, principalmente o consultivo, ajuda muito o empreendedor a ter um olhar diferente daquele olhar que ele internamente tem, porque ele está olhando para o negócio o tempo todo, ele praticamente sozinho. Sim. Né? Quando ele tem um conselho que ajuda, né, ele passa a ter muito mais visão do que ele pode fazer, e com olhares de fora, com outros olhares, já vivenciou outras coisas, já tem cabelo branco ou pouco cabelo, como é o meu caso, né, pode encurtar muitos passos, né, de uma jornada, porque já passou por isso em algum momento e que sabe que um caminho alternativo é muito mais rápido, né, do que um caminho que porventura ele esteja buscando, né? Eu diria que hoje, que eu falo com todas as organizações onde eu atuo, a agenda de cultura, propósito e valores, para mim, hoje, é o que norteia todas as organizações. O que era no passado piegas, de você ter lá no site e as pessoas lerem e aquilo não ter significado nenhum, hoje passou a ser uma verdade absoluta. Então, as pessoas vão para uma organização, a gente recruta pelos princípios e valores, a gente retém as pessoas pelos princípios e valores, a gente promove as pessoas pelos princípios e valores, reconhece as pessoas pelos princípios e valores, e isso norteia todo o negócio. Então, quem não tinha uma agenda dessa estruturada passou a ter numa linha do tempo. Né? Tá, isso é uma outra conversa, para um outro dia, só para a gente falar de cultura, que eu acho que é um tema muito, muito interessante também. Não, fantástico. Perfeito. Aí, Josué, você trouxe até uma recomendação de leitura aí para o pessoal. Queria que você aproveitasse esse tempinho para trazer aí essa dica. Bom, eu vou falar, a minha formação bom, um pouquinho de mim, né? Sou psicólogo, né? Tenho um MBA no COPEAS no Rio de Janeiro e 2 extensões fora do Brasil, uma na Michigan University na área de estratégia de recursos humanos e outra na Columbia University em coaching executivo, onde eu atuo quando eu tenho um pouco mais de tempo com coaching, né? E fiz minha formação na parte de governança no IBGC. Tem outras entidades muito boas no Brasil também, mas que são recomendadas, mas o IBGC é a que eu sigo, que eu faço parte e recomendo. Recentemente ele lançou um livro que é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que aqui tem tudo, né, que qualquer empresa precisa seguir. É um livrinho fininho, é fácil de ler, você coloca seus marcadores, é muito fácil, e recém-lançado, né? Está na 6ª edição, e eu recomendo olhar os cursos do IBGC ou da Fundação Dom Cabral, por exemplo, também tem ótimos cursos, né, voltados para a governança. Tem muita coisa boa no mercado, Sim. mas eu recomendo entidades reconhecidas e que sabem dessa prática, da importância dessa prática. E né? que estão fazendo isso há muitos anos, Estão né? fazendo isso há muitos anos, exatamente. Que tem comitês, que tem pessoas dedicadas, ou part-time ou full-time lá, olhando para essas boas práticas de governança. Sim. Né? Ô, Josué, acabou que você, falando sobre o livro, eu conectei, né, que você é uma pessoa que sempre busca conhecimento, né? Isso. E até participou daquela feira em Las Vegas ano passado. Isso. Traz pra gente o que você viu lá que, de novidade, assim, que talvez a gente ainda não está atuando aqui muito no Brasil sobre a temática, a tecnologia, que você viu lá como uma possível tendência aqui. Tem alguma coisa que te chamou a atenção ou não? Bom, essa é uma feira da SHRM, que é Society of Human Resource Management, né? É a maior entidade no mundo na área de pessoas, vamos dizer assim. É uma agenda muito mais de gente do que de gestão, diga-se de passagem, né? Os americanos, a parte de gestão é muito mais focada dentro da área financeira e menos como uma agenda da área de gente ou da área de RH.
Mas, enfim, é o melhor lugar no mundo para que você possa, em 4, 5 dias, se atualizar em tudo que está acontecendo. Esse último evento foi recorde, tinham 25 mil pessoas, né, no mesmo evento, 100 palestras ao mesmo tempo, quase impossível de você assistir todas as Sim. palestras, né? Muito rico, porque tem muita apresentação prática de cases que as empresas estão fazendo. E o tema crucial do evento foi inteligência artificial, como isso está impactando a vida das pessoas. Havia uma feira com muitos fornecedores, grande parte falando já do uso da inteligência no recrutamento, em treinamento, em avaliação, em sucessão, em metas e indicadores, né, o quanto isso vai impactar a vida das pessoas. E o que eu ouvi lá que mais me chamou a atenção foi o presidente dessa associação, da SHRM, né, que é conhecida, a SHRM, dizendo que em 20 de novembro de 2022 tinha nascido um novo marco no mundo depois da revolução da internet. Na opinião dele, era a maior revolução no mundo, que era o nascimento da inteligência artificial via ChatGPT. Sim. Né? Que seria e será mais revolucionário do que foi a internet na vida da gente. Então, a gente que viveu, eu sou geração antes da internet, né? Vivi a internet, agora imaginar que vai ter uma revolução maior, então isso passou com que eu ficasse muito mais atento a esses temas. Então, hoje eu faço curso de atualização nessa área, pertenço a uma associação nos Estados Unidos, chama AIEHR, que é Artificial Intelligence em Human Resource, né? Onde eu faço curso de atualização, aplicação da IA em todas as práticas de pessoas e é impressionante, né? O que vai mudar e que várias vem mudando aplicações diferentes, né, com o uso dessa em tecnologia. todas as práticas de pessoas, em todas, não tem. A que mais impactou, eu acho que de uma maneira visível, foram nas práticas de recrutamento e seleção. Sim. Essas são visivelmente altamente impactadas, mas serão impactadas em todas. Todas serão impactadas. Né? Então, recursos humanos é uma área que vai ter um impacto muito forte na inteligência artificial e que nem todo mundo vem falando tanto, né? Vem falando mais de outras áreas, na área de mercados, na área de produtos, na área comercial, na área industrial, fortemente, né? A indústria 4.0, né? Mas eu digo, como estudioso do assunto, com certeza em recursos humanos a gente vai ter um impacto muito grande. Né? Sim. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Muito obrigado por compartilhar aí toda a sua visão sobre o tema. Tá bom, eu que agradeço, deixo aqui meus contatos, né? Meu celular é 11 98191 8656 e meu e-mail é b2people.com.br. Se alguém precisar de alguma coisa, fique à vontade para falar comigo. Perfeito, muito obrigado, Obrigado José. Foi um vocês. prazer ouvir ter você aqui. Obrigado você também, Ivan. Vamos embora nessa terceira temporada, já começamos com tudo. Valeu. Obrigado, Gus. Assim, muitos temas para essa terceira temporada com pessoas altamente relevantes. Muito obrigado, Josué. Obrigado, Até gente. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.